Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá amigos, chegou a hora do programa Equipe em Casa, mais uma vez, levando o conhecimento até vocês. E no primeiro módulo de hoje, vamos falar sobre indústrias com a professora Catarina. Olá crianças, tudo bem? Hoje vamos ter aula de História. E na aula de hoje, vamos falar sobre o tema Indústria. Aposto que você já ouviu essa palavra, não é mesmo? Indústria. Mas você sabe o que quer dizer indústria? O que é indústria? Qual a função de uma indústria? Então, hoje eu vou explicar direitinho para você o que é indústria, qual o seu objetivo e o que acontece nela. Vamos lá? Bom, para começar, de uma forma geral, indústria é o local responsável pela fabricação de diversos produtos. E de uma forma mais ampliada, eu complemento dizendo que a indústria é o ambiente, ou seja, as fábricas onde as matérias-primas são transformadas em produtos elaborados pelo homem para fins comerciais e lucrativos. Então, as matérias-primas são levadas para a indústria e lá são transformadas em novos produtos, certo? Mas o que é matéria-prima? Bem lembrado, para a gente compreender esse processo dentro da indústria, é necessário compreender o que é matéria-prima. Então, vou explicar para você. Matéria-prima é todo produto natural retirado da natureza. Então, eles retiram a matéria-prima, levam até a indústria e lá, na indústria, essa matéria-prima vai ser transformada, vai passar por vários processos e também pode ter a adição e o complemento de outras substâncias até formar um novo produto. Para a gente entender melhor, vou explicar para vocês e dar alguns exemplos de quais seriam essas matérias-primas que podem ser encontradas na natureza. Primeiro, origem animal. Segundo, origem vegetal. E terceiro, origem mineral. Matéria-prima de origem vegetal. Podemos citar como exemplo o látex. O látex, para quem não sabe, é uma substância líquida, branca, que é retirada, extraída de uma árvore chamada seringueira. Então, o látex é retirado da seringueira, levado até a fábrica e lá ele vai passar por um processo de transformação, vai ter também a adição de outras substâncias e vai ser transformado em novos produtos, como, por exemplo, a borracha escolar, o pneu. Outro exemplo de matéria-prima vegetal, de origem vegetal, as plantas medicinais, como por exemplo o alecrim, a cavalinha, o boldo. Essas plantas medicinais, são transformadas em medicamentos como xaropes, chás, comprimidos e que auxiliam na manutenção da saúde humana. Tá? Matéria-prima de origem animal. Podemos citar como exemplo o couro dos animais, que é utilizado na fabricação de roupas, sapatos, cintos, carteiras, revestimentos de bancos de carro, de outros automóveis. Tá? Então, a matéria-prima é retirada da natureza e é transformada em novos produtos. Matéria-prima de origem mineral. Podemos citar como exemplo o petróleo, que é extraído das profundezas do oceano, abaixo do fundo do mar. Também podemos citar o minério de ferro, que é utilizado na fabricação de aço. Então, percebam que todas as matérias-primas são retiradas da natureza, levadas até a indústria e lá são transformadas em novos produtos, novos elementos que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente consome e faz uso, certo? A importância da indústria. Bom, como a gente compreendeu, é na indústria
que as matérias-primas, ou seja, que os produtos naturais extraídos da natureza são transformados em novos produtos. Então aí está a importância. Através das indústrias, a gente pode ter vários objetos que vão nos auxiliar no nosso dia a dia e complementar a nossa rotina, como automóveis, alimentos, objetos como roupa, calçados e outros utensílios que são necessários na nossa vida. E quem está por trás disso, quem faz parte, quem contribui? São os próprios seres humanos, com a mão de obra e as máquinas. Esses dois elementos, esses dois sujeitos são necessários dentro da indústria, máquinas e seres humanos, certo? Bom, outro ponto positivo das indústrias é que elas geram mais oportunidades de empregos para pessoas, porque apesar das máquinas, dos computadores e de outros sistemas tecnológicos, é necessário a presença humana ali dentro daquele espaço para esse processo de produção, certo? Muito bem. No entanto, é importante frisar que as indústrias têm um ponto negativo. Elas, infelizmente, causam danos ao meio ambiente, como a poluição do ar, da atmosfera, com a fumaça que sai das indústrias, das fábricas, também os efluentes, como esgoto. Então, esse é o ponto negativo. Consequentemente, apesar das indústrias fornecerem produtos, fabricarem objetos que são necessários para o nosso dia a dia, ela tem esse ponto negativo, que são os danos causados ao meio ambiente. Tipos de indústrias. Bom, existem várias indústrias espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, e elas podem ser classificadas de acordo com o seu foco de produção. Então, as indústrias podem ser para bens de produção ou para bens de consumo. Falando de indústria de bens de produção, podemos citar a metalúrgica, a siderúrgica e a petroquímica. Essas indústrias para bens de produção, elas têm o objetivo de transformar a matéria-prima bruta em uma matéria processada. São aquelas que produzem elementos para bens de produção, ou seja, para a base do segmento industrial e até mesmo fabricam elementos para construir novas indústrias, certo? Indústria de bens de consumo são aquelas indústrias que visam o consumo das pessoas para com aqueles produtos, ou seja, que visam a lucratividade. Mas é importante destacar que as indústrias de bens de consumo podem ser divididas em dois grupos: indústria de bens não duráveis e indústria de bens duráveis. Qual seria a indústria de bens não duráveis? São aquelas que produzem produtos que não têm uma grande durabilidade, ou seja, que são perecíveis, como os alimentos. Indústria de bens duráveis são aquelas que produzem produtos que não são perecíveis, como, por exemplo, os automóveis, eletrodomésticos, mobílias, que têm uma grande durabilidade, certo? Então, sabendo dos tipos de indústria, como elas funcionam, qual é a sua principal atividade, é importante passar para vocês quais são os elementos necessários para uma boa indústria, para que ela se estabeleça da melhor forma. Primeiro, o dinheiro para comprar máquinas e matérias-primas. Segundo, as máquinas para transformar as matérias-primas em novos produtos, produtos industrializados. Terceiro, energia. As indústrias precisam de energia para as máquinas funcionarem. Quarto, transporte. Após o produto ser feito, é necessário que ele seja transportado. Para onde? Para os estabelecimentos que vão utilizar ou que vão comercializar esses produtos. Quinto, a matéria-prima. É necessário que ela tenha a matéria-prima para transformar em um produto industrializado, certo? Sexto,
mão de obra. Toda indústria precisa de pessoas para trabalharem naquele ambiente, na produção de novos objetos, novos produtos. E último, é necessário estabelecimentos comerciais, principalmente para as indústrias que trabalham para bens de consumo. É necessário que elas tenham estabelecimentos que vão divulgar e comercializar aqueles produtos, objetivando a lucratividade, certo? Portanto, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido o conceito de indústria e gostado desse tema abordado. Muito obrigada, até o próximo momento. Então é isso. Onde tem indústrias, tem progresso, desenvolvimento, mas não saia daí. Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Estamos de volta e nesse segundo bloco, língua portuguesa com o Caios. Fala galera, tava morrendo de saudade desse encontro. Veja bem, hoje a gente vai mergulhar pelo universo da morfologia, sim, essa parte da gramática estruturalista que se preocupa com a forma em que a palavra se encaixa dentro de frases e orações. A gente vai trabalhar hoje o estudo do pronome, que é uma classe morfológica ou classe gramatical que serve aí para substituir substantivos que já foram anteriormente mencionados. Essa é a função significativa do pronome. Se vocês observarem, ó, pronome, temos aí um termo constituído de duas raízes, né? A raiz pro, que significa aquilo que vem depois de, e nome, que na perspectiva morfológica pode significar substantivo. Então, numa releitura, pronome significa a palavra que vem depois do substantivo. Exatamente para que na redação a gente não repita os substantivos, a gente não repita as estruturas ou os sintagmas substantivos e acabe perdendo ponto aí na primeira competência por repetição lexical. Vamos conhecer as funções do pronome. Veja bem aqui, ó. A primeira função do pronome se chama função de substituição. Quando o pronome substitui um substantivo, ele fica conhecido morfologicamente como PS, pronome substantivo. Na ocasião, eu trago duas situações comunicativas. Observem a primeira e os desvios que estão ali ornando essa primeira comunicação. Já a segunda é a correção da primeira. Observem aqui, ó. Onde está o livro? Alguém viu o livro? O livro estava aqui. Observem que na situação comunicativa 1, a palavra livro se repete. E é exatamente aí que entra a responsabilidade do pronome. Substituir a palavra que sofre grandes repetições numa situação sociocomunicativa, nesse caso em língua escrita. Olha a reconstrução na situação 2. Onde está o livro? Observa que a primeira oração se repete para que nós possamos ou tenhamos a oportunidade de identificar o objeto discursivo da oração. A palavra que se repete ou que se repetirá nas orações subsequentes. E a palavra que se repete é a palavra livro. A partir da segunda oração, eu preciso obrigatoriamente utilizar um pronome para que essa palavra não seja repetida e isso implique perda de ponto para mim numa determinada produção textual. Precisamente a dissertação argumentativa, hein, alunos? Vejam bem, alguém viu ele ou alguém ouviu? Interessante essa dúvida, porque nós temos aí dois pronomes. Temos o pronome ele, que na classificação morfológica é um pronome pessoal do caso reto. Mais à frente conheceremos aí as funções dos pronomes pessoais do caso reto, que funcionam sempre e especificamente como sujeitos na oração. E temos o, que neste caso não é um artigo definido masculino singular. É um pronome oblíquo átono. Neste contexto, teria-se que utilizar o pronome oblíquo átono porque a gente está falando aí de um complemento para o verbo ver,
que na condição da oração está aí conjugado no pretérito perfeito do indicativo, viu? Então, o é um complemento verbal para o verbo ver. Nesse caso, funciona como um pronome oblíquo átono. Então, o correto aqui nessa substituição seria alguém ouviu e não alguém viu ele, certo? E a terceira e última oração de substituição e correção é ele estava aqui. Observa que esse ele é um pronome com função de substantivo, é um pronome pessoal do caso reto, porque na condição da oração está funcionando como sujeito dela. E ele é um pronome pessoal, né? Qual é mesmo a função dos pronomes pessoais? Funcionar sempre como sujeitos na oração. Então, observem, pessoal, que a partir da segunda oração, na situação 2, eu já tenho o que é um pronome oblíquo átono, funcionando como um pronome substantivo, porque ele está substituindo o substantivo, certo? E temos o ele, na última oração, que é um pronome pessoal do caso reto, também funcionando como um pronome substantivo, por estar aí substituindo o substantivo livro. Então, o que a gente precisa sistematizar acerca desse conteúdo? Que a primeira função do pronome é substituir substantivos. Nessa ocasião, quando o pronome substitui um substantivo, ele fica classificado morfologicamente como pronome substantivo, certo? Vamos conhecer aqui a segunda função do pronome, que é a função de acompanhamento. Na função de acompanhamento, o pronome também sofre uma outra classificação morfológica, que é a de se chamar pronome adjetivo PA. Para os mais íntimos da gramática normativa, né? E aí a condição para a análise dessa função pronominal é a gente identificar nas estruturas oracionais, primeiramente, um substantivo, certo? Identificaremos aqui os substantivos de todas essas construções frásicas e, a posteriori, temos que identificar um pronome que vai acompanhar esse substantivo. Ora, o nome da função é acompanhamento. Então, o pronome já não vai mais substituir um substantivo, ele vai acompanhá-lo. Nessa condição, fica classificado como pronome adjetivo. Observem a primeira construção frásica. Esta casa é de minha avó. Como disse, a primeira função aqui é identificar os substantivos. E aí eu tenho casa como substantivo simples e também tenho avó como substantivo. Nesse caso, o substantivo também é simples, comum. É simples porque apresenta apenas um radical e é comum porque dá a ideia de um grupo de pessoas do mesmo gênero, né? Que é a avó, não especifiquei quem é. Então, observem as palavras que antecedem esses substantivos. A palavra que antecede o substantivo avó é a palavra minha, que na morfologia é classificada como um pronome possessivo feminino singular, certo? E a palavra que antecede o substantivo casa é o pronome esta, que é um pronome demonstrativo de primeiro grau. Então, os pronomes que acompanham esses substantivos serão classificados na perspectiva morfológica de pronomes adjetivos, exatamente para bater com essa função e conceito, né, do pronome. O pronome que acompanha um substantivo é classificado como pronome adjetivo. Observe o segundo exemplo. Aquela bicicleta é de nossos pais. Temos novamente dois substantivos, bicicleta e pais, e pronomes antecedendo esses substantivos. No caso, o pronome que antecede o substantivo pais é o pronome nossos, que na morfologia se classifica como pronome possessivo masculino plural. Então, na condição frásica, ele também vai ser considerado um pronome adjetivo, por estar aí acompanhando um substantivo. E o pronome aquela, que é um pronome demonstrativo de terceiro grau, também funcionando como pronome adjetivo, por estar aí acompanhando um substantivo. Na terceira exemplificação, temos esse relógio pertence a mim. Percebam que a gente só encontra aí um substantivo nessa construção frásica, que é o substantivo relógio, devidamente antecedido por um pronome demonstrativo de segundo grau, que é o esse. Então, se eu tenho um pronome antecedendo ou acompanhando um substantivo, esse pronome também se classifica como um pronome adjetivo. E na última exemplificação temos, eu comprei aquele carro. Temos aqui a palavra carro como substantivo, estrutura substantiva, devidamente antecedida por um pronome, que é o aquele, pronome demonstrativo de terceiro grau, e temos o eu. Vejam bem o que está acontecendo nessa construção frásica e me digam se isso não é uma pegadinha. O eu, quando eu digo, eu comprei aquele carro, eu, Caios, professor Caios, quando eu tenho um pronome substituindo o meu nome, esse pronome já não é mais um pronome adjetivo.
Lembra da função de substituição. Quando o pronome substitui o nome, ele é um pronome substantivo. Então, nessa ocasião, esse eu não será um pronome adjetivo. Ele será um pronome da primeira função, pronome substantivo, porque ele está aí substituindo o nome de quem profere essa frase. Certo? Terceira e última função dos pronomes, função de retomada. Nessa função, o pronome perde a sua classificação pronominal para se chamar aos olhos da morfologia de elemento de coesão textual ou elemento coesivo. Para quem ainda não sabe, coesão e coerência são dois elementos que caminham juntos para a produção do texto. Então, entendam que coesão é a ligação das partes essenciais que constroem o texto. E a coerência é o sentido que o texto expressa. Então, são dois elementos que caminham juntos. Na realidade, a coerência não depende necessariamente da coesão. O que quero dizer é que é possível encontrar textos sem coesão, mas não é possível encontrar textos sem coerência. Então, na terceira função, o que se percebe? O pronome desenvolvendo uma função puramente coesiva, voltada para a produção do texto, né? Aqui na representação de um elemento anafórico ou anáfora. O que é um pronome com função de anáfora? É uma palavra, um termo usado para retomar uma ideia anteriormente expressa. Eu uso aqui a expressão termo para me referir à sintagma, à palavra, certo? Observe um exemplo. Pedro e João saíram. Temos aí nossa primeira oração. Este foi à feira e aquele ao shopping. Observem que Pedro e João são o nosso objeto discursivo, que não é objeto direto. Objeto direto é uma classificação sintática que está lá para análise sintática. A gente está agora aqui na análise discursiva, precisamente voltada para o texto. Então, se Pedro e João já foram apresentados anteriormente, significa que, a posteriori, eles podem ser referenciados, mas eles não podem ser reescritos. E é aí que entra a função do pronome, precisamente anafórico. Este foi à feira e aquele ao shopping. O este, que é um pronome demonstrativo de primeiro grau, sempre vai se referir ao objeto discursivo que está mais próximo do final da primeira oração. E o aquele, que é o pronome demonstrativo de terceiro grau, vai sempre se referir ao nome que está mais longe do final da primeira oração. Então, este e aquele são dois pronomes demonstrativos com função anafórica. Por quê? Porque estão retomando ideias anteriormente expressas. Daí nós temos a segunda função coesiva do pronome, que é a função catafórica. Pronome funcionando como um elemento catafórico. Olha como é que acontece. É um pronome utilizado, ou um elemento utilizado para pré-apresentar um elemento discursivo que ainda será mencionado. Ou seja, via de regra, pronome que pré-apresenta elemento discursivo é somente pronome de primeiro grau. Quais são os pronomes de primeiro grau? Veremos daqui a pouquinho. Meus objetivos são estes, 2 pontos. E os 2 pontos são sinal de pontuação que subsequenciam esse pronome demonstrativo com obrigatoriedade. O que isso quer dizer, professor? Que quando eu quiser apresentar um elemento que ainda não foi mencionado, eu preciso utilizar um pronome demonstrativo de primeiro grau seguido de 2 pontos. Olha só, meus objetivos são estes, 2 pontos. Quais são os objetivos, professor Caio? Estudar e aprovar no Enem. Então, percebam que os meus objetivos foram pré-apresentados pelo pronome estes. Estes o quê? Estudar e aprovar no Enem. Então, observem que essa é a função do pronome enquanto elemento catafórico. É sempre pré-apresentar um elemento que ainda será mencionado na construção frásica ou oracional. Certo? Daí a gente continua entendendo, pessoal, que o pronome se subclassifica em 6 espécies. Dessas 6 espécies, as 2 principais e epicentrais para o desenvolvimento e inserção de ideias na dissertação argumentativa são os pronomes demonstrativos, porque funcionam como elementos de retomada e localizadores textuais, e os pronomes pessoais, porque eles vão nos abrir leque ou margem para que tenhamos acesso a outros conteúdos também da gramática estruturalista. Vamos começar aqui pelos demonstrativos.
que se subclassificam em 3 graus, primeiro, segundo e terceiro grau. Quais são os pronomes demonstrativos de primeiro grau? Este, esta, estes, estas e o isto, que é o neutro de primeiro grau. E qual que é a função do pronome demonstrativo de primeiro grau? É ser sempre utilizado na oralidade quando o meu objeto discursivo está próximo de quem fala. Certo? Se eu sou o falante, eu vou me referir ao meu objeto discursivo sempre com os pronomes demonstrativos de primeiro grau. Os pronomes demonstrativos de segundo grau, que são esse, essa, esses, essas e o isso, que é o neutro de segundo grau, vai se referir a um objeto discursivo que já não está mais próximo de mim enquanto falante, mas próximo do ouvinte na sociocomunicação. Certo? E os pronomes demonstrativos de terceiro grau, que são aquele, aquela, aqueles, aquelas e o aquilo, que é o neutro de terceiro grau, serão utilizados na circunstância de o objeto discursivo estar longe tanto de mim, falante, quanto dos alocutários ou interlocutores, de quem recebe a minha mensagem, certo? Então, observe aí que para cada grau a gente encontra também um pronome neutro e uma função específica na oralidade para cada um deles. Vamos agora conhecer os pronomes pessoais, que servem para representar as pessoas do discurso, as pessoas discursivas, né? Temos aqui a primeira pessoa, que é quem fala, pronome de primeira pessoa, eu. Temos a segunda pessoa, com quem se fala, tu ou você, que é um pronome reflexivo, que na leitura da gramática é um pronome que se localiza na segunda pessoa, mas que concorda com a terceira. E a terceira pessoa, que é de quem se fala ele ou ela. Então, os pronomes pessoais servem apenas para representar as pessoas que ornam o evento comunicativo, são as pessoas do discurso. E aí a gente começa entendendo aqui que os pronomes pessoais se subclassificam em 2 casos, caso reto e caso oblíquo. Vamos conhecer aqui os pronomes pessoais do caso reto, que sempre funcionarão como sujeitos na oração, como fiz um comentário superficial anteriormente. E aí eu tenho como pronome pessoal do caso reto os 8 pronomes constituintes, que também são considerados numa perspectiva textual de pessoas gramaticais. Temos aqui eu, tu ou você, ele e ela, representando as 3 pessoas do singular, e temos o nós, vós, eles e elas, ou elas, representando as pessoas gramaticais no plural, ou os pronomes pessoais do caso reto, plurais, certo? E temos aqui também o caso oblíquo. Caso oblíquo se subclassifica em 2 tipos, oblíquos átonos e oblíquos tônicos, que servem para quê? Sempre servirão como complementos verbais, sempre funcionarão como objetos na oração, certo? Aí nós temos os átonos, que são me, te, se, o, alhe, que são as 3 pessoas do singular, nos, uma pronúncia mais oclusiva, vos, pronúncia também fechadinha, se, os, as, lhes, que são as 3 pessoas gramaticais do plural. E aí, para fechar, a gente tem aqui a outra subclassificação dos pronomes oblíquos, que são os tônicos. As 3 pessoas singulares, que são mim comigo, ti contigo, se, si consigo, ele, ela. As 3 pessoas do singular. E temos aqui as 3 pessoas do plural. Nós conosco, vós convosco, se, si, consigo, eles e elas. A diferença entre o pronome oblíquo átono e o pronome oblíquo tônico é que os átonos não são antecedidos de preposição. Já os tônicos serão antecedidos de preposição. Tudo isso para que você entenda a função e a grande importância do pronome nessa complexidade que é o universo do Exame Nacional do Ensino Médio. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora acerca dos conceitos e empregabilidades dos pronomes e as suas funções, e nós nos veremos na próxima semana com mais conteúdo. Fica ligado. Pronomes, depois do nome. Equipe Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem, uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas.
nesse terceiro bloco, língua portuguesa com a professora Michele. Olá, eu sou a professora Michele Sá e trouxe hoje aqui uma aula importantíssima para quem estuda gramática. É sobre o sujeito e os tipos de sujeito. Nas próximas aulas nós vamos conhecer o predicado e os tipos de predicado. Mas o que é o sujeito? Muita gente confunde, acha alguns conceitos estranhos do sujeito, que é aquele cara que pratica a ação. Cuidado, nem sempre é o que pratica a ação e nem sempre é um cara. Quando eu falo de análise sintática, nós estamos falando dos termos da oração, das palavras, das expressões. Não necessariamente que essa palavra represente uma pessoa. Então, qual é o termo mais adequado para o sujeito? Sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. Então, vamos ver essa sentença aqui. O carro parou na rua. Eu tenho o verbo parou e vou pensar. Eu faço aqui a pergunta antes do verbo. Quem parou na rua? Quando eu faço a pergunta antes do verbo, a minha resposta é o sujeito. Então, vamos fazer a pergunta? Quem parou na rua? O carro. Vejam que o sujeito, ele está o quê? Ele está se referindo ao verbo parar. Então, nesta oração aqui, eu tenho uma expressão que se refere ao verbo, né? O carro parou. Então, a gente tem 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, oração sem sujeito e sujeito indeterminado. Vamos ver cada um deles. Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Opa, professora, o que é um núcleo? A palavra mais importante do sujeito. Veja o exemplo. Os gatinhos brancos dormiam na grama. Primeiro passo, vou encontrar o verbo. Quem é o verbo desta minha oração? Dormiam. Vou fazer a pergunta antes do verbo. Quem que dormia na grama? Os gatinhos brancos. Toda essa sentença, os gatinhos brancos, é o meu sujeito. Como é que eu sei que tem apenas um núcleo? A palavra mais importante. Quem é que está dormindo na grama? O gatinho. Então, gatinhos, embora esteja no plural, representa apenas um núcleo. Sujeito simples. Já o sujeito composto, ele possui 2 ou mais núcleos. Veja o exemplo. Os gatinhos brancos e os cachorrinhos pretos dormiam na grama. Primeiro passo, identificar o verbo. Dormiam. Quem dormia na grama? Os gatinhos brancos e os cachorrinhos pretos. Quem que estava dormindo na grama? Gatinhos e cachorrinhos. 2 núcleos. Tranquilo? Próximo tipo de sujeito, sujeito oculto. O sujeito oculto, ele não está expresso na oração, mas eu consigo identificar. Vejam bem, estamos felizes com a aprovação de todos. Primeiro passo, identificar o verbo. Estamos. Quem está feliz com a aprovação de todos? Qual é o pronome que está subentendido? Nós estamos. Então, eu tenho um sujeito oculto. Então, toda vez que eu fizer a pergunta antes do verbo, a resposta não estiver escrita, mas eu subentender que seja eu, tu, ele, nós ou vós, ele sempre será sujeito oculto. Vamos ver outro exemplo. Fiz um bolo de chocolate. Quem é o verbo? Fiz. Pergunta antes do verbo. Quem fez o bolo de chocolate? Eu fiz o bolo. Eu fiz a pergunta antes do verbo, a resposta não estava escrita, mas eu subentendo que seja o pronome eu. Mais um exemplo. Agora, atenção. Os garotos sumiram durante o passeio. Só voltaram depois das 14.
Primeira oração, o verbo é sumiram. Quem sumiu durante o passeio? Os garotos. Encontrei o sujeito simples. Olha a outra oração. Só voltaram depois das 14. Quem voltou? Eles voltaram. Eles quem? Os garotos. Então, eles aqui neste caso, eu tenho o sujeito os garotos, sujeito simples. Mas, se eu tivesse numa outra oração, somente só voltaram depois das 14, ia ser outro tipo de sujeito, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o sujeito indeterminado. Veja bem o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele não quer e não se pode se precipitar. A gente não tem como descobrir. Como? Vamos ver. Roubaram o meu celular. Para eu saber qual é o meu sujeito, está aqui o verbo. Posso fazer a pergunta? Posso. Roubaram o meu celular. Quem roubou? Eles roubaram. Então, como é que eu sei que é sujeito indeterminado? Vamos só voltar. Para eu saber que era sujeito oculto, eu fazia a pergunta antes do verbo, a resposta não estava escrita, mas subentendia que era eu, tu, ele, nós ou vós. Parava no vós. Agora, para eu saber se é sujeito indeterminado, eu faço a pergunta antes do verbo, a resposta não vai estar escrita, mas eu subentendo que pode ser o eles, ou que pode ser o meu verbo no singular, na terceira pessoa do singular, no caso, o ele, mais a partícula si, que é chamada de índice de indeterminação do sujeito. Certo? Só para elaborar melhor. O verbo ele tem que estar na terceira pessoa, acompanhado do pronome si, tá? A preposição de. Se tivesse dessa forma, eu já tenho certeza que é um sujeito indeterminado. Vamos aos exemplos. Roubaram o meu celular. Quem roubou? Eles roubaram. Sujeito indeterminado. Estão te procurando. Quem estão te procurando? Eles estão te procurando. Sujeito indeterminado. Precisa-se de livros usados. Quem precisa? Ele precisa. Mas eu tenho a partícula se. Então, sujeito indeterminado. E o último tipo de sujeito, que é a oração sem sujeito, que algumas gramáticas ainda traz como sujeito inexistente. Então, quando não tem um sujeito possível. Então, a gente tem algumas maneiras, são 5 tipos de oração sem sujeito. A primeira delas, verbos indicando fenômeno da natureza. Choveu muito em Macapá. Venta muito aqui. Percebam que o verbo ele está sendo o quê? Vamos dizer que ele está sendo conjugado. Choveu, ventou, relampejou. É diferente quando eu digo a chuva caiu. Quando eu digo a chuva caiu, chuva, neste caso, vai ser um substantivo. Ou se eu falo assim, amanheci cansada. Eu não amanheço, né? Amanheceu é um fenômeno da natureza. Então, não vai ser verbo neste caso. Mas se eu falo amanheceu o dia lindo, fenômeno da natureza. Oração sem sujeito. Outro tipo de oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir ou de acontecer. Veja bem, havia 30 alunos na sala. Existia 30 alunos. O que é isso? Quando eu tenho o verbo haver, no sentido de existir, eu digo que ele é impessoal. O que é impessoal? Ele não pode se flexionar, ele não pode variar de forma nenhuma. Ele sempre fica ali no singular. Deve haver pessoas interessadas no curso. Deve haver locução verbal. Também está no sentido que de existir. Vamos lá no primeiro exemplo. Havia 30 alunos na sala. Existiam 30 alunos na sala. O existiam vai para o plural. Ele não é impessoal. Mas o verbo haver, não, ele é impessoal neste caso. Ele está no sentido de existir. Deve haver pessoas interessadas no curso.
Houve 2 grandes acidentes na estrada. Aconteceram 2 grandes acidentes na estrada. Aqui o último, o verbo haver, está no sentido de acontecer. Então, toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir ou de acontecer, ele é impessoal e ele fica na terceira pessoa. Verbo fazer e verbo haver indicando o tempo passado. Faz 2 anos que estamos juntos. Isso aconteceu há 3 anos. Verbo ser e estar indicando tempo ou clima. Era outono. Estar frio hoje. Está indicando o quê? O tempo ou o clima. Era, passado. Está falando da estação climática. Era outono. Está frio. O clima hoje está frio. Está indicando o meu clima. Tranquilo? Por último, verbo ser indicando horas, dias e distância. Atenção para cá. Neste caso, o verbo ser, ele está indicando horas, dias ou distância, ele é uma exceção entre todos os verbos impessoal. Ele pode sim ir aí para o plural, concordando com o número ao que ele se refere. No caso, são 2 horas, de Macapá a Santana são 20 quilômetros. Como é que isso vai ser cobrado? Olha essa questão aqui da VUNESP. A concordância está de acordo com a norma padrão da língua na frase. Veja bem, ele não está me perguntando quem é o sujeito, como se classifica o sujeito. Ele vai me dar o quê? Opções de frases alternativas em que eu vou ter que ver qual é a norma padrão. O que isso quer dizer? O que é gramaticalmente correto. Então vamos lá para a letra A. Muito antes de haver história, já existia seres humanos. Quem é o verbo aí? O verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Então, ele não tem sujeito, é oração sem sujeito. Mas o verbo existir, que está lá na outra oração, ainda na letra A, ele não é impessoal. Então, ele tem que se flexionar. Veja bem, muito antes de haver história, beleza? Já existiam seres humanos. Então, essa daí não está de acordo com a norma padrão. Letra B. Animais bastante similares aos humanos modernos podiam ser encontrados por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Onde é que está o erro? Encontrados. Isso aqui nem é uma alternativa de sobre sujeito, é mais de concordância. Faltou o Szinho ali. Então, ela também não está de acordo com a norma padrão. Letra C. Na África Oriental, de 2 milhões de anos atrás, certas características humanas familiares poderiam ser bem observadas. Parece ok. Letra D. Esses humanos arcaicos competiam por status e poder, assim como ocorreu com os chimpanzés, os babuínos e os elefantes. Olha só essa expressão, assim como ocorreu com os chimpanzés. Não, os chimpanzés com os babuínos e elefantes não são sujeito do verbo, tá? Então, o correto seria, por isso ocorriam, assim como ocorria. Tá? O verbo ele vai ter que ficar aí no singular. E a última. Eles próprios não havia de suspeitar que seus descendentes um dia viajariam à Lua. E aí, onde é que está o erro? Eles próprios não haviam de suspeitar. Aí ele não está no sentido de existir. Por que ele está no singular? Está errado. Eles não haviam de suspeitar, mesmo que eles não podiam de suspeitar. Aí o caso, o verbo haver, ele vai para o plural. Não está com o sentido de existir, tá? Eles podiam suspeitar com seus descendentes. Portanto, plural. A resposta certa, então, nós temos a letra C.
Na África Oriental, de 2 milhões de anos atrás, certas características humanas familiares poderiam ser bem observadas. Essa foi a nossa aula sobre sujeito e os tipos de sujeito. Nas próximas aulas, nós vamos aprender um pouco mais sobre o predicado e os tipos de predicado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E agora que você já sabe quem é o sujeito, vamos em frente. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. E nesse quarto bloco, vamos resolver algumas questões de física, movimento. Eu terei o prazer de fazer isso com vocês. Vamos à primeira questão? Duas partículas, 1 e 2, se movem ao longo de uma linha horizontal em rota de encontro, com velocidades iniciais de módulos iguais. A V1, 10 metros por segundo, e V2, 14 metros por segundo. E acelerações contrárias às suas velocidades, de módulos A1, 1 metro por segundo ao quadrado, e A2, meio metro por segundo ao quadrado. Sabendo que o encontro entre elas ocorre apenas uma vez, o valor da separação inicial D entre as partículas vale? Pessoal, uma questão de cinemática, uma questão muito boa, que traz um segredo aí, quando ele diz que as partículas se encontram apenas uma vez. Quem vai revelar esse segredo para a gente é a matemática e você não perde por esperar. Veja bem, nós temos aqui um desenho, tá certo? Mostrando as velocidades, as acelerações e a distância inicial de separação. Eu vou construir uma trajetória orientada para a direita, onde nós vamos observar que a partícula 1 tem velocidade positiva, de acordo com o sentido da orientação da trajetória. E a aceleração de sentido contrário, portanto, negativa. A partícula 2, por sua vez, se locomove contra a orientação da trajetória e tem um movimento retrógrado de velocidade negativa. A aceleração 2, como tem sentido contrário, vai ter um sinal positivo. Veja, esse modelo de questão é resolvido por uma equação. A equação do movimento uniformemente variado para a posição, que diz que a posição final é dada pela soma da posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Tenho certeza que essa equação é do seu conhecimento. Se a gente pegar a primeira partícula, que parte do início, no início a medida é zero, então a posição inicial é zero. Tem velocidade 10 positiva vezes tempo e aceleração negativa, que vale 1. 1 por 2 vai dar meio t quadrado. Equação horária para a primeira partícula. Para a segunda partícula, ela não começa no zero, começa lá na distância d. Então ela tem uma distância inicial d, que eu quero calcular, uma velocidade negativa menos 14t, e uma aceleração positiva, que é meio. Meio por 2 dá 1/4, então t quadrado. Na hora do encontro, a posição 1 deve ser a mesma posição 2. Essas posições são representadas pelas equações. Então eu vou ter 10t menos t quadrado sobre 2, igual a d menos 14t mais t quadrado sobre 4. Veja que o MMC aqui é 4. 4 por 1 dá 4 vezes 10, 40t. 4 por 2 dá 2 vezes 2, t quadrado. 4 por 1 dá 4 vezes d, 4d. 4 por 1 dá 4 vezes 14, 56. E 4 por 4 dá 1, 1t quadrado. Passando para o primeiro membro,
menos 2t quadrado com menos t quadrado, né, vai dar menos 3t quadrado. 40 mais 56 dá 96, menos 4d. Multiplicando por menos 1, a gente tem a nossa equação pronta para ser resolvida. E agora eu vou revelar para vocês aquele segredo de se encontrar apenas uma vez. Na equação do segundo grau, quando delta é igual a zero, nós temos um único valor para a raiz, que a gente chama de multiplicidade 2. Então, se eu fizer o delta igual a zero, eu vou encontrar o único valor para o tempo, condição da nossa questão. Vamos lá então. Delta igual a zero. Veja que o delta é o b quadrado, que é o menos 96, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 4d, igual a zero. Eu não vou fazer 96 ao quadrado para não perder tempo. 96 ao quadrado é 96 vezes 96. Passando para o segundo membro, agora eu vou fazer o 96 como sendo 2 vezes 48. Isso tudo, pessoal, para não perder tempo e não errar as contas. Eu posso cancelar 2 vezes 2, que dá 4, com 4. Simplificar 48 por 3, que vai dar 16. E simplificar 48 por 4, que vai dar 12. Restando para a gente, então, que o D é 12 vezes 16, que é 192. A resposta à nossa questão, 192 metros, letra E. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e que essa questão sirva como base para a solução de muitas outras. Vamos agora para a nossa segunda questão de hoje. A posição x de um móvel em função do tempo t é representado pela parábola no gráfico a seguir. Durante todo o movimento, o móvel estava sob uma aceleração constante de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A posição inicial desse móvel em metros era, veja bem, nós temos aqui, pessoal, uma parábola, na verdade, temos uma parábola representativa da posição do espaço em função do tempo no movimento uniformemente variado. Uma parábola com a concavidade voltada para cima e a aceleração 2. Veja que esse é um dado importante. Nós já conhecemos o valor da aceleração. Se a gente toma aqui, então, a equação, x igual a x0, velocidade inicial tempo, aceleração sobre 2t quadrado, como a aceleração vale 2, a minha equação já vai aparecer aí com o valor da aceleração. Observa que quando o tempo é 3, a posição é 0. Jogando na equação, eu vou ficar com uma primeira equação. Depois eu vou usar o tempo 5, onde a posição volta a ser 0 novamente, e eu vou ter uma segunda equação. Eu fiquei agora com um sistema de duas equações, onde para isolar o x0, eu vou multiplicar a primeira por 5, com o objetivo de eliminar a velocidade, e eu vou multiplicar a segunda por menos 3. Dessa forma, a gente pode somar membro a membro, cancelando, né, a velocidade, o mais 15 com menos 15, e restando para a gente 5x0 menos 3 dá 2x0, e 75 menos 45 dá 30. Resposta, posição inicial, 15 e letra C de casa. Uma questão interessante que envolve um gráfico, não é verdade? Envolve um gráfico. Gráfico cai muito nas provas, provas da educação básica, provas no Enem. Gráfico é muito importante. Espero que você tenha gostado dessa questão. E vamos agora para uma terceira questão ainda de cinemática. Duas estações, P e Q, separadas pela distância de 60 quilômetros, são interligadas por uma estrada de ferro com linha dupla. 2 trens percorrem-na de P para Q. Um deles passa por P com velocidade de 40 km por hora e mantém essa velocidade no percurso de 20 km e em seguida é freado uniformemente. No mesmo instante em que o primeiro trem passa por P, um outro trem parte de P, do repouso,
com movimento uniformemente acelerado em parte do percurso e uniformemente retardado na parte restante. Ambos os trens param em Q no mesmo instante. Determine a máxima velocidade atingida pelo segundo trem. Pessoal, uma questão muito interessante que envolve velocidade, envolve aceleração, movimento acelerado, retardado e distância percorrida. Olha, é um prato cheio para uma análise gráfica. É surpreendente que essa questão é resolvida com uma bela de uma análise gráfica, tá certo? Vamos analisar graficamente para o primeiro trem, não esquecendo que eles partem juntos e chegam juntos. O tempo é a grande sacada dessa questão, o mesmo tempo para os dois. Vamos então analisar graficamente para o primeiro trem. Olha, gráfico velocidade e tempo. Por que eu vou usar o gráfico velocidade e tempo? Porque eu estou falando de distância percorrida. Qual é a propriedade do gráfico velocidade e tempo que todo mundo conhece desde criancinha? Que no gráfico velocidade e tempo, a distância percorrida é a área da figura. Tudo bem? Aqui nós temos então que no instante zero, esse primeiro trem tem velocidade de 40 km por hora e que ele mantém essa velocidade até percorrer 20 km. 20 km é a área. E depois ele freia no movimento retardado, chegando na estação Q no tempo 2. Ora, se ele andou 20 km com velocidade constante, quando ele está parando, ele percorre 40 km, porque a distância total é 60 quilômetros. Então, observa que eu tenho aqui duas áreas para calcular. A primeira área, um retângulo, onde a base é T1 e a altura é 40. E a área desse retângulo é a distância percorrida. Antes de fazer o cálculo da área, pessoal, vamos analisar o gráfico do segundo trem? Veja bem, o segundo trem parte do repouso, acelerando, até atingir uma velocidade máxima, que é o que eu quero calcular na questão. E depois ele desacelera, parando no tempo T2, que é o mesmo tempo do trem 1. Olha, a relação da questão aqui é esse tempo que é o mesmo para os dois. Veja que essa área desse triângulo para o trem 2 é a distância percorrida, 60 quilômetros. Vamos analisar o cálculo da área do retângulo para o primeiro trem. Ele percorre 20 quilômetros, que é a área do retângulo. Olha a propriedade do gráfico, não é verdade? E essa área é base vezes altura, base T1 e altura 40, onde eu vou ter um tempo de meia hora na primeira figura. Bem, agora, quando ele está parando, nós vamos ver aqui, nós temos um triângulo. E como a distância total é 60 quilômetros, ele já andou 20, restam 40 quilômetros para a área de triângulo. Área do triângulo 40, a base é a diferença dos tempos, tempo 2 menos tempo 1, vezes a altura sobre 2. Cancelando 40 com 40, essa diferença dá 2, e esse tempo 2 é 2,5 hora. Veja que esse tempo vai ser o mesmo para o segundo trem. Aqui no caso do segundo trem, eu quero calcular a velocidade máxima. Eu tenho um triângulo de área 60, devido à propriedade gráfica, e a base desse triângulo é o tempo T2. A base já é conhecida, é 2,5. Então, a área do triângulo, 60, base T2, altura é a velocidade que eu quero encontrar, dividido por 2. 120 igual a 2,5 vezes V, e fazendo 120 por 2,5, a velocidade encontrada para o segundo trem é 48 km por hora. Veja que essa é uma questão muito especial, porque foge um pouco daquela mesmice de jogar equações e você tem que criar uma solução gráfica, uma bela de uma questão. Espero que ajude você nessa sua caminhada. Mais um programa Equipe em Casa, ajudando você a realizar seus sonhos. Até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.